E aí, galerinha, firmeza, alegria, alegria! Muito bem-vindos a mais uma aula de Sociologia e hoje nós vamos tratar de um tema extremamente importante dentro da Sociologia e também recorrente nos principais vestibulares, que é efetivamente o tema de cultura. Perfeito, galera? Quando a gente fala de cultura, na verdade, muitas vezes nós temos uma interpretação um tanto equivocada do que significa esse termo, né? Pelo menos dentro do pensamento sociológico. Tudo bem? O que significa, então, nós pensarmos em cultura, queridos e queridas? Dentro da sociologia, cultura significa exatamente nós pensarmos em tudo aquilo que é produzido socialmente, tudo aquilo que é uma construção social, perfeito? Tudo aquilo que dá identidade para um povo, identidade para um determinado grupo de pessoas e que abrange, portanto, todas as suas relações interpessoais. Perfeito? É importante fazer essa ressalva porque muitas vezes as pessoas elas entendem cultura como conhecimento, né? Quando a gente fala, por exemplo, que uma pessoa é muito culta, que ela tem muita cultura porque leu muito, porque tem vários títulos, porque estudou bastante, etc. Mas, fofinhos e fofinhas, na verdade, quando a gente trata desse nicho, né, dessa perspectiva sobre cultura, a gente está falando de conhecimento e principalmente um tipo de conhecimento específico, que é o conhecimento acadêmico, e acabamos por desvalorizar, portanto, todos os outros tipos de conhecimento, né? Alguém que, por exemplo, nunca entrou numa sala de aula, que não sabe ler, não sabe escrever, muitas vezes tem outros tipos de conhecimento, né? Por exemplo, como trabalhar a terra, como, enfim, realizar várias outras atividades, perfeito? E que supõe-se que essas pessoas não tenham cultura por não terem estudado, né? Isso é um tipo de comportamento preconceituoso, perfeito? Dentro da sociologia, portanto, a gente vai entender cultura efetivamente como todas as características, né, ou todas as condições que são socialmente construídas, portanto, é a união de todos os aspectos sociais de um determinado grupo. E é importante ressaltar o seguinte, galera, ao falarmos de todos os aspectos sociais de um determinado grupo, nós estamos falando, na verdade, de campo material e campo simbólico. O que significa isso, né? O campo material é basicamente aquilo que tem matéria, né? Basicamente aquilo que é palpável ou que está relacionado aos sentidos, à percepção sensorial. Ou seja, na verdade, quando a gente fala de campo material, são gestos, objetos ou símbolos, né? Por exemplo, a cruz para o cristianismo, né? A cruz em si ela é material, né? Um símbolo, tá? Ou um objeto, e esse símbolo ou objeto possui para os cristãos um determinado significado que nós atribuímos ao campo simbólico da cultura. Ou seja, os cristãos eles atribuem à cruz, por exemplo, um determinado significado, né, relacionado ali ao sacrifício de Jesus, né, a possibilidade de salvação, etc, etc, né? Quando nós vemos, por exemplo, pessoas fazendo determinados gestos ou portando determinados objetos, nós conseguimos identificar nesses gestos e objetos um significado, nós entendemos o sentido do uso, né, desses elementos, porque nós compartilhamos da mesma cultura, perfeito? A maneira como eu me visto, portanto, ela tem um aspecto material, né, que é a roupa em si, porém, a forma como eu me visto também transmite uma mensagem, né, para os outros, que é exatamente a atribuição desse campo simbólico, né, ou dessas características simbólicas, perfeito? Esses dois elementos, né, tanto o campo material quanto o campo simbólico, estão efetivamente em tudo aquilo que é socialmente construído, em tudo aquilo que é socialmente dado, né?
coloquei aqui apenas alguns exemplos de elementos que compõem a cultura de um determinado povo, quando a gente pensa em alimentação, valores morais, economia, religião, sistema político, estrutura familiar, vestimenta, padrão estético, né? Enfim, música, dança, todos esses elementos são culturalmente determinados e atribuídos. Perfeito, galera? Por isso que é importante também a gente ressaltar que todos esses elementos, que todas essas características, elas são efetivamente construídas a partir de determinados grupos sociais que, pela ação das instituições, transmitem para os indivíduos esses valores, essas normas, essas características, essas possibilidades de socialização entre as pessoas, perfeito? Dessa forma, quando a gente pensa na cultura como um todo, né, ou seja, na cultura a partir desse processo de construção de uma socialização dentro de uma sociedade, nós temos que pensar que as culturas, as diferentes culturas, né, representam, na verdade, um conjunto de respostas que são criados pelos grupos humanos a necessidades de sobrevivência, né, as suas necessidades específicas e, portanto, a maneira como eles vivem, né, o tipo de habitação que essa sociedade desenvolve, a sua relação com a natureza, com o desconhecido, a sua relação com os outros indivíduos, né, que vivem dentro dessa sociedade, pensando no aspecto das leis, pensando no aspecto dos valores morais, etc., na verdade vão sendo consolidados, né, dentro dessa sociedade, transmitidos através das gerações pelas instituições sociais, isso é muito importante, e dessa forma nós temos então a consolidação desses determinados grupos, dessas determinadas características e condições, perfeito, dos indivíduos. Muito bem, galera. Quando a gente fala então dessas respostas, né, dos grupos humanos às necessidades de sobrevivência, né, nós estamos falando então de tudo aquilo que pode ser ensinado e aprendido, perfeito? Quer dizer, tudo aquilo que pode ser transmitido para as pessoas através das instituições sociais. Tudo aquilo que não é biologicamente determinado, tudo aquilo que é, na verdade, uma construção. Ou seja, né, me alimentar, por exemplo, é uma necessidade biológica, perfeito? Né? É uma necessidade que eu tenho para minha sobrevivência. Porém, como eu vou satisfazer essa determinada necessidade? Como eu vou efetivamente suprir essa necessidade? Quer dizer, eu vou comer com as mãos, eu vou comer usando talheres, usando hashi, por exemplo, eu vou comer determinadas coisas que me são obrigadas, perfeito, que eu coma determinadas coisas, existem alimentos que são proibidos, eu me preocupo com o que eu estou comendo, né? Eu me preocupo, por exemplo, com a quantidade de calorias que tem numa determinada refeição, eu vou me preocupar se isso vai me dar algum tipo de ganho de peso ou perda de peso. Tudo isso é uma construção cultural, né? Todos esses elementos, na verdade, representam, queridos e queridas, construções sociais que são transmitidas, por isso que nós chamamos de processo de socialização, que na verdade representa, antes de mais nada, saca só que da hora, esse processo de inserção dos indivíduos dentro de uma determinada cultura. Tudo bem, galera? Firmeza? Para a gente entender, então, essa construção, né, de elementos culturais, fofinhos e fofinhas, a gente precisa também pensarmos na necessidade de distinguirmos as diferentes culturas ou as diferentes formas de pensarmos essa
estrutura cultural, saca só. Nós temos, dessa perspectiva, claro, uma infinidade de culturas, né? Uma infinidade de construções dentro dessas perspectivas sociais, e a partir daí a gente faz uma distinção muito clara entre cultura erudita e cultura popular, perfeito? Quais são esses elementos, né? Antes de mais nada, uma cultura popular, queridos e queridas, é a cultura que representa uma forma específica de nós vermos o mundo e que geralmente são associadas às camadas mais populares, uma vez que ela é mais espontânea, perfeito? Ela não segue efetivamente uma formalidade ou não tem uma estrutura muito formal, porém ela é mais espontânea, ela é algo que é dado pelas relações mais cotidianas das pessoas. Dessa maneira, ela é transmitida pelas tradições, ela é transmitida de uma forma mais livre, perfeito? E exatamente por isso ela representa determinadas localidades e constitui-se então como uma cultura extremamente heterogênea, né, ou características extremamente heterogêneas dessas relações sociais, porque representam regionalismos. Por exemplo, né, quando nós falamos de determinadas gírias, né, essas gírias elas são transmitidas pelas pessoas, perfeito, de uma determinada sociedade, que aquilo faz parte do seu grupo, né? Aquilo faz parte da maneira como aquelas pessoas efetivamente acabam por se relacionarem, certo? Desculpa, passei o slide rapidinho ali, sem querer. Bom, então, na verdade, quando a gente fala dessa construção, né, de relações culturais, fofinhos e fofinhas, nós estamos falando efetivamente de regionalismos, né? Por exemplo, em algumas regiões, né, as pessoas elas usam como expressão, sei lá, falar de uma distância de um lugar para o outro pela medida tirinho de espingarda, né? Claro que se você for procurar numa tabela internacional de pesos e medidas, etc., você não vai encontrar lá a unidade de medida tirinho de espingarda. Mas para aquela população é uma expressão que traz um significado extremamente importante e compreendido por aquelas pessoas. Perfeito? Nessa perspectiva, não existe falar certo ou falar errado, por exemplo, enfim, ou escrever certo e escrever errado, né? Por quê? Existem, na verdade, formas extremamente heterogêneas das pessoas se relacionarem e, portanto, construírem, queridos e queridas, relações que são baseadas nesses elementos, nessas construções próprias daquelas determinadas localidades. Perfeito? Por outro lado, né, quando a gente fala em falar certo, falar errado, etc., nós estamos nos referindo a padrões que são definidos a partir dessa cultura erudita. O que é essa tal dessa cultura erudita, fofinhos e fofinhas? Na verdade, é uma espécie de padrão entendido como uma espécie de cultura oficial, né, que é associada às camadas dominantes dentro de uma sociedade que impõe esse determinado padrão cultural, perfeito? Dessa maneira, quando você pega uma redação, por exemplo, uma prova de vestibular, você tem que escrever usando a norma culta da língua portuguesa, certo? E o que significa pensarmos nessa norma culta da língua portuguesa? É usar uma determinada gramática, um determinado padrão de linguagem que seja, portanto, homogêneo, uma vez que você tem que estabelecer o mesmo padrão para todas as pessoas de determinadas, das mais variadas regiões do país. Perfeito? Então, não dá para imaginar as pessoas fazendo, por exemplo, uma redação de vestibular, né, indo provas de regiões de todo o país, por exemplo, e as pessoas usando essas expressões que são extremamente regionalizadas, né? O corretor muitas vezes não vai saber o que significam aquelas expressões e você não tem como criar uma nota institucionalizada para todos dessa forma. Tudo bem, galera? Então percebam que, né, na verdade, quando a gente trata, né, de cultura, nós estamos tratando de
todas essas características e todas essas condições que estabelecem a maneira como nós vivemos, perfeito? E é fundamental percebermos que essas culturas, elas são respostas construídas pelas sociedades de acordo com as suas necessidades e dessa maneira nós não devemos, entender culturas como melhores ou piores, porém esse é um tema para a nossa próxima aula. Perfeito, galera? Espero que tenha ajudado vocês aí. Beijos e abraços e até a próxima. Fiquem ligados aí que logo logo tá chegando mais coisa para vocês. Beijos e abraços. Tchau!